Existem vários contextos que usam essa partícula famosíssima no inglês, que é o tal do ain't. É uma das maiores perguntas que eu recebo o tempo todo, quase todos os dias, como falar, como aprender, como utilizar esse tal de ain't. Então, vamos lá, é isso que a gente vai ver hoje. So, let's just jump into it. Hey everyone, it's Teacher Mike. Se você não é um alienígena, se você não vive numa bolha, ou se você não mora no Acre, você já ouviu a expressão ain't. Não, tô brincando. Alienígenas e pessoas que moram na bolha já ouviram essa expressão. Piada ruim, eu sei. Vamos lá, seguindo. Então, a expressão ain't, você já ouviu ela. Se você está lendo, ouvindo, vendo TV em inglês, ou pelo menos praticando isso em inglês, provavelmente você já passou por essa expressão em algum lugar. Se ainda não passou, tudo bem. Hoje é o dia que você vai ver e vai aprender sobre ela, não tem problema nenhum. Hoje é o momento. Mas se você já viu, agora é o momento que você vai tirar as suas dúvidas sobre essa expressão. Então aqui vai um contexto dessa partícula ain't em uma música extremamente famosa da Selena Gomez. Walk you through the dark side of the morning. Eu preciso admitir, é uma música que não é muito ruim, né? A música é boa. Então, Selena Gomez, parabéns, a música não é ruim. Eu julguei você muito por causa das épocas de Disney Channel. Me perdoe por isso. Bom, então, esse é um exemplo da música. Vamos pelo menos entender o que a música quer dizer antes da gente pular e entender o que é o tal do ain't. Então a letra fala assim: Who's gonna walk you through the dark side of the morning? Who's gonna rock you when the sun won't let you sleep? Who's waking up to drive you home when you're drunk and all alone? Who's gonna walk you through the dark side of the morning? E aí ela faz essas perguntas e aí ela fala: It ain't me. O que ela quer dizer com esse tal do It ain't me? Então, ali nas perguntas que ela fala tudo isso, o que ela tá perguntando? Qual é o contexto que ela está colocando? Quem vai fazer essas coisas pra você, né? Se você olhar a letra, ela fala: Who's gonna rock you when the sun won't let you sleep, alright? Então aqui tem algumas coisas que você já pode aprender, né? O gonna é going to, é a contração de going to. Então, quem vai, who is going to, rock you when the sun won't let you sleep. Aqui o rock, pessoal, é o ato de balançar e fazer com que uma pessoa durma, né? Então, a gente tem aquela cadeira, aquelas cadeiras de balanço, a gente chama de rocking chairs. Não é rock de rock, right? Então, ela faz essas perguntas. Quem é que vai fazer essas coisas pra você? E aí ela fala: não sou eu. It ain't me. Mas por que ela fala ain't e não isn't, né? Simplesmente, eu acredito que a Selena Gomez, ou quem escreveu a música, pensou assim: isso fica melhor sonoramente, né? E aí se usa a partícula ain't, alright? E aí a gente começa a aprender a entender como é que funciona e para que serve esse ain't. Então ain't é uma partícula sempre negativa, e isso é uma das partes mais importantes dessa matéria. Ela é sempre uma partícula totalmente negativa. Nunca vai se usar o ain't em um contexto positivo, né? Isso é legal. Não tem como. Você vai falar ain't no sentido de que não é ou não tem, e aí a gente vai ver esse contexto melhor. Então, a primeira coisa que você tem que ter na sua cabeça é isso, é negativo. A segunda coisa que você tem que ter na sua cabeça para entender o ain't direitinho é que toda contração no inglês, toda vez que você tem alguma coisa contraída, você tem alguém se escondendo, né? Então no inglês você vai ter várias, você vai ter o gonna, gotta, wanna, você vai ter o whose, você vai ter o I'd, né? E aí pode ser várias coisas, pode ser o would, pode ser did escondido, pode ser o verbo have escondido, pode ser o verbo will escondido, né? Então você tem vários contextos e várias contrações. A ideia que você entenda é, sempre que há uma contração, você tem alguém se escondendo, né? Aí no caso do ain't, a gente tem alguém se escondendo junto com um not, né? Junto com um not. Então a gente tem um verbo auxiliar se escondendo junto com um not, por isso ain't, tá? E aí a questão é a seguinte: E aí é o seguinte, o ain't é uma partícula extremamente informal, e exatamente por ele ser extremamente informal, é que você não tem regras claras definidas para quando se usar. Aqui eu vou falar sobre alguns casos mais comuns e que idealmente vão se encaixar melhor na regra. Mas se você entender que é uma partícula negativa, se você entender que tem alguém escondido, se você entender que geralmente nós estamos escondendo o verbo to be ou o verbo to have, se você entender essas regrinhas, você acaba entendendo o ain't em todos os seus usos, todos os seus diferentes usos, ok? Ok, resumão antes da gente ver alguns exemplos. Número 1, é negativo, é algo negativo e informal, certo? Número 2, por ser extremamente informal, nós não temos regras definidas
que nos mostrem como utilizar. Número 3, geralmente nós estamos escondendo o verb to be ou o verb to have. E 4, por último, é importantíssimo que você veja pelo contexto para que você consiga descobrir se é o verb to he, se é o verb to be ou se é o verb to have que está sendo escondido. E é isso aí. Vamos olhar uns exemplos para que você realmente entenda como se usa o ain't e você não fique mais com nenhuma dúvida. Exemplo número 1, a pessoa fala assim, I ain't happy, ou you ain't happy, she, he, it ain't happy. Right? Aliás, é muito fácil usar o ain't, porque você não precisa flexionar o verbo to be, né? Você falaria I am, he, she, it is, we, you, they are. No caso do ain't, é I ain't, you ain't, they ain't, everybody ain't. So it's way easier. É muito mais fácil utilizar o ain't, porque você não precisa ficar mudando, se preocupando com o verbo to be. Então, se eu falo I ain't happy, ou se eu falo she ain't happy, they ain't happy, o que for, alguém ain't alguma coisa, eu estou escondendo o verb to be, e eu estou querendo dizer que essa pessoa não está de tal forma, certo? Então, I ain't happy, eu não estou feliz, ou eu não sou feliz, certo? Exemplo número 2, ain't gonna do it, you ain't gonna do it, they ain't gonna do it, né? Eles não vão fazer algo. Então, ali, de novo, eu estou escondendo mais uma vez o verb to be. A frase correta seria, I am not going to do it. E aí eu estou abreviando duas coisas, eu estou falando I ain't gonna do it. Estou abreviando tanto o I am not, estou usando ain't, tanto quanto o going to, eu estou abreviando o gonna, right? Então, I ain't gonna do it. Eu não vou fazer isso. I'm not going to do it. Same type of stuff, right? Terceiro exemplo. There ain't time. There ain't time. O que eu estou dizendo quando eu falo there ain't time? Eu estou querendo dizer que não há tempo. Aqui, eu estou usando aquela construção que você já deveria conhecer, e se você não conhece, rapidinho, é o there is e o there are, que significa haver ou existir algo. Então eu quero dizer, there isn't time. É isso que eu estou querendo dizer. Não há tempo. There isn't time. Ou eu poderia dizer, there isn't any time, que não há nenhum tempo. Não há tempo algum para fazer algo, né? Geralmente essa é a ideia. Então, em vez de falar there isn't time ou there isn't any time, eu estaria falando there ain't time. Ou, mais informal ainda, there ain't no time. Que aí fica extremamente informal porque eu usei double negatives. É algo que você vai falar só na fala. E principalmente em situações informais. Nunca numa situação em que você tenha que manter o inglês um pouco mais correto, certo? Então, there ain't time, eu estou pegando o there is, estou escondendo o verb to be e juntando com o negativo, certo? Então é sempre a mesma ideia. O ain't é uma partícula negativa que esconde geralmente o verb to be ou o verb to have. Bom, até agora eu não mostrei nenhum caso em que a gente escondeu o verb to have. Então aqui vai o primeiro. Eu falo o seguinte: I ain't got any money, or I ain't got no money, para ser mais informal, ou just I ain't got a lot of money, por exemplo, né? Que é, eu não tenho dinheiro. Essa frase, eu estou dizendo I ain't got, right? Essa construção, ain't got, ela é uma abreviação de haven't got, ok? E aqui a gente tem o verb to have sendo escondido por essa abreviação. E o que acontece com essa abreviação do haven't got? Se você não sabe ainda, quando a gente junta o have e o got junto, eu falo I have got, né? I have got a car, I have got a house. Quando a gente faz isso, a gente está querendo dizer que eu tenho algo, certo? Se eu falar I haven't got, estou dizendo que eu não tenho algo. Então, basicamente, né, no fim das contas, no fringir dos ovos, é isso que significa. Have got significa ter ou não ter algo. Have got, ter. Haven't got, não ter. Então, se eu falo I haven't got a lot of money, eu não tenho muito dinheiro. Aí eu troco esse haven't got por I ain't got a lot of money, significa que eu não tenho muito dinheiro. Por último, o último exemplo, e talvez o mais complicado para quem ainda não aprendeu a dominar o present perfect, é quando a gente usa o ain't para esconder o have como verbo auxiliar do present perfect, right? Então, para quem não sabe, o present perfect é um tempo verbal que a estrutura utiliza o have e um verbo depois no past participle, PP, ou a terceira coluna, depende de como você quer chamar, mas é a mesma coisa, né? Então, por exemplo, a frase I haven't done my homework yet, que significa eu ainda não fiz o meu tema. I haven't done my homework yet, right? Eu usei o present perfect na forma negativa. Eu poderia dizer I ain't done my homework yet. Significa I haven't done my homework yet, right? Ou I ain't done it yet. Ou eu ainda não vi um filme. I ain't seen it yet, right? Eu não vi ela. I ain't seen her, right? Então, todos esses contextos. I ain't done, I ain't seen, I ain't played, I don't know. Enfim, você pode criar várias frases, né? I haven't done, I haven't played, I haven't seen, I haven't watched. Eu poderia substituir esse haven't por ain't, e aí eu estaria escondendo o haven't, utilizando o ain't, e aí é isso aí, right? Eu estaria usando o present perfect.
ok? Então, estes são os casos do ain't, ok? Os principais, digamos assim. É claro que, por ser extremamente informal, eu não vou duvidar que um dia ele chegue a substituir o verbo do como auxiliar, mas por enquanto ele não substitui tão comumente a ponto da gente colocar isso como uma característica dele. Característica é que ele substitui o verbo be, o verbo have, ele é sempre negativo, e geralmente, e isso eu não falei antes, geralmente esse verbo está sendo substituído no presente, né? É o verbo to be na sua forma presente. Isso é importante você ter em mente também, ok? É isso aí, se você tem alguma dúvida, deixa nos comentários, alright? Subscribe to the channel if you haven't already. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Deixa o like que você vai ajudar muito se você deixar o like. Você pode até deixar um dislike se você não gostou do vídeo, que é porque tudo bem, né? Você pode não ter gostado. E me manda pergunta se você tem alguma dúvida, mas o mais importante de tudo é se inscreve no canal, deixa um comentário, vamos fazer esse vídeo subir aí pra gente cada vez mais se comunicar mais e mais aqui via YouTube. Alright? Did you guys get it? Did you understand? Don't tag a friend porque não tem como marcar ninguém, mas subscribe. Alright. See you guys next time.